Olá, nono ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, cada um de vocês, e vamos lá para a nossa aula. Bom, hoje nós vamos estar falando, fechando aí nosso primeiro capítulo, falando sobre as multinacionais e a produção fragmentada. Isso é o último ponto que a gente tem desse capítulo, e logo em seguida a gente vai estar falando, revendo alguns tópicos que a gente viu durante esse período que estudamos sobre esse capítulo para fechar esse conteúdo, ok? Então vamos lá, passar aí para nosso livro, Vou compartilhar aqui a tela. Se possível, pega aí seu livro para você poder acompanhar. A gente vai iniciar aí na página 370. Vamos estar fazendo o fechamento desse conteúdo, esse pequeno texto aí. Bom, primeiramente, antes de eu falar aí desse texto da página 370, vamos lembrar o seguinte: as multinacionais são empresas que atuam em mais de um país, Elas atuam em 2, 3, 4, 5 países, vários países. São empresas que atuam em muitos países, muito mais do que 5, muito mais do que 10, e por atuarem em vários países, elas são chamadas de multinacionais. Essas multinacionais, normalmente a gente estuda verificando que elas têm a sede e cria filiais em outros países, que é a repetição daquela indústria ou daquela empresa que já está em um determinado país atuando e vai atuar da mesma maneira em outros países. Hoje a gente vai estar vendo as multinacionais que trabalham com o processo de produção fragmentado, e isso traz algumas diferenças em relação às multinacionais que a gente costuma ver, ok? Então vamos lá para a leitura para a gente pegar o conteúdo. Então, as multinacionais em rede. As multinacionais apresentam duas características desenvolvidas ao longo das 2 últimas décadas que constituem marcas do processo de globalização: a mobilidade e a fragmentação dos processos produtivos. Ambas as características são possibilitadas pelas novas formas de organização e articulação entre as empresas, que são chamadas aí as redes. Ou seja, em vez de áreas ou zonas onde possam estabelecer seu domínio comercial e instalar sua base produtiva, as empresas distribuem-se em diferentes pontos do globo. Elas são articuladas entre si por fluxos e trocas diversas, configurando-se, portanto, como redes comerciais. Atualmente, o processo produtivo está fragmentado. Processo produtivo fragmentado. Ok? Grava isso. Processo produtivo fragmentado, que é essa nossa referência de multinacional que a gente está estudando. Isso significa que os estabelecimentos e as etapas do processo produtivo não se concentram em um único país. Então, como eu falei, a filial era aberta e todo o processo acontecia em um único lugar. Agora, não está concentrada em um único país, ok? Não está concentrada em um único país. Mas estão distribuídas de acordo com as vantagens de cada localidade. Assim, vários pontos do globo participam de um único processo produtivo. Vários pontos do globo participam de um único processo produtivo, contribuindo para a fabricação de determinada mercadoria. Então vamos lá. Lembrando a vocês o seguinte: a gente vive em sistemas políticos e econômicos, classificado como capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema que tem por objetivo o lucro, O que movimenta ele, uma das principais razões dele é o lucro. Então, por que se abre empresas em outros países? Primeiro, era para ser desfrutar do mercado consumidor de outros lugares. Hoje, não é só esse o objetivo. Eles tentam aproveitar o que caracteriza ela aqui, estão distribuídas de acordo com as vantagens de cada localidade.
Então, cada país tem um item de vantagem que vai baratear ou melhorar a questão da produção daquela empresa. Ou vai melhorar por qualidade, ou vai melhorar por baratear o preço diretamente, por exemplo, como de mão de obra ou de matéria-prima. Às vezes, eles procuram um determinado lugar, por quê? Porque tem um país que tem uma melhor capacidade técnica, né? Que algum grupo de alguma parte naquele país ali domina aquela tecnologia tão bem, e aí vai desenvolver melhor o que eles querem, ou por ter várias pessoas formadas naquela área, vai ser mais barato também, mesmo que seja uma mão de obra qualificada, e eles vão procurando que cada país tem de oferecer para assim ou baratear o produto e eles terem um lucro maior, ou melhorar a qualidade para também conquistar um número maior de clientes. Então, o objetivo é alcançar lucro. E para isso eles fazem o quê? Se em um país a melhor qualidade, tendo material disponível e saindo mais barato a produção de borracha, eles vão pegar uma parte da empresa, vai instalar naquele local e tudo que for de borracha de um determinado produto vai ser produzido naquele país. Lembrando que a sede vai continuar no mesmo lugar, o local onde monta o produto pode ser um local diferente e as partes desse produto vai estar sendo produzida cada um no lugar. A parte da borracha em um país, a parte do vidro pode ser em outro país, a parte eletrônica pode ser em outro país e por aí vai. Eles podem dividir. A gente tem como exemplo aqui um veículo onde eles numeraram aqui, ó, cada item, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 10 aqui, ó. É o vidro da lateral, que é a parte da porta, que é a roda, ou o pneu, que é uma parte de dentro do motor, assim vai, ó. Tem várias peças, vários itens que estão numerados para a gente ver que eles são fabricados em lugares diferentes. Vamos ver. A numeração. Número 1, botou lá como radiador. Onde é produzido desse veículo aí? Na Alemanha. Número 2, farol. Onde é produzido? Estados Unidos. 3, unidade de controle do motor. Estados Unidos. Portas, Alemanha. Airbag, na Suíça. Desculpa, Suécia. Encosta de cabeça, que é aquele que bota no banco, Noruega. Os vidros, na França. Para-choque, na França. As rodas, na Alemanha. E assim vai. Acho que vai até o 10, deixa eu ver aqui se vai até mais, mas vamos parar por aqui. Então, tem vários países envolvidos na produção de um único veículo. Por que eles fazem isso? Obviamente, produzir airbag na Suécia sai melhor, é mais barato, tem melhor aproveitamento, talvez funciona mais, dá menos dor de cabeça, e isso ganha credibilidade para o produto e acaba eles vendendo mais com isso. Encoste da cabeça ali. Na Noruega tem alguma vantagem, alguma produção que é melhor para eles, eles produzem lá. Os vidros na França e as rodas na Alemanha, e olha só, quantos países estão envolvidos na produção de um único veículo. Eles mandam todos esses produtos como estão prontos, para o local onde vai montar o carro, e dali eles distribuem esse carro para vender onde eles quiserem. Então, isso é o processo de produção fragmentada. Ao invés deles criarem outras fábricas que produzem tudo no mesmo lugar, eles produzem fábricas que produzem apenas as partes que interessam a eles, ou que tragam alguma vantagem para aumentar o lucro deles. Então, vamos fechar aqui com a explicação dessas fábricas, dessas multinacionais. Esse seguinte trecho aqui, ó. Atualmente, o processo produtivo está fragmentado. Isso significa que os estabelecimentos e as etapas do processo produtivo não se concentram em um único país. Parte importante. O que seria, como a gente consegue explicar o que é a produção fragmentada? Produção, ela está espalhada e distribuída de acordo com as vantagens que cada país oferece, ok?
a produção de um mesmo produto. Ou seja, vários pontos do globo participam desse único processo produtivo. Isso aí é importante gravar e ver como funciona a produção fragmentada. No exercício de hoje, a gente está falando sobre a questão de uma empresa específica, que é a Embraer, né, que é uma empresa brasileira que trabalha aí com fabricação de aviões, e ela está dentro dessa caracterização aí de produção fragmentada, e a gente tem aí a ideia de que você pesquise ou verifique no livro, a partir do texto que está na página 373, para responder sobre isso, que ela está vendo sobre a situação que ocorre com a Embraer, que é uma empresa com produção fragmentada, e ele está citando as vantagens e desvantagens de trabalhar entre o Brasil e Portugal, que é o caso da Embraer. E a primeira pergunta é: de que maneira os fluxos de transporte contribuíram para a mundialização da produção das peças pela Embraer, né? Elas contribuíram para que a Embraer produza peças em outros países. Então, os fluxos de transporte contribuíram para que a Embraer produza peças em outros países. Se não fosse assim, como é que eles fariam? Né? Para buscar, para mandar material, para transportar e distribuir, tudo isso. Então, os fluxos de transporte contribuíram para que a Embraer produza peças em outros países. A outra questão: para a Embraer, quais as desvantagens de fabricar as peças no Brasil e quais as vantagens de produzi-las em Portugal? Então, se a gente tem uma empresa aqui, brasileira, e ela instala uma filial em Portugal para produzir parte das peças daquilo que ela vende, que são aviões, é uma empresa que se destaca aí no ramo da aviação, no mundo inteiro. E por que ela faria isso? Sinal que tem alguma desvantagem no Brasil e tem alguma vantagem em Portugal, para ela poder fazer isso. Quais são as desvantagens apresentadas no Brasil, para ela produzir no Brasil? Quais seriam as desvantagens e por que ela escolheu estar fragmentada? Custo de mão de obra, né? No Brasil, isso é desvantagem para ela. A questão da logística também é uma desvantagem no Brasil. E a carga tributária. Tudo isso é desvantagem que teria da fabricação de algumas peças no Brasil. As vantagens em Portugal. Por que ela instalou parte da empresa lá em Portugal? Mão de obra qualificada, sistema tributário favorável e a questão da base tecnológica europeia, que também favorece aí ao que eles querem com qualidade e assim melhora o ganho aí de lucro, seja por vender mais ou seja por botar mais barato e que também vai vender mais. E a número 3, explique por que o processo produtivo de mercadorias de empresas multinacionais é fragmentado. Por quê? Por que eles querem passa por isso e faz a empresa se tornar fragmentada? Parte do produto produzido em lugares diferentes. Qual é o objetivo? Como a gente leu aí na nossa última parte, porque eles distribuem a produção de acordo com as vantagens oferecidas em cada país. Porque eles distribuem a produção de acordo com as vantagens oferecidas em cada país. Então, vamos lá. Esse fechou aí nosso conteúdo. A gente agora vai só comentar aqui sobre os pontos principais que a gente viu nesse capítulo, né? A gente iniciou falando aí sobre a globalização e os avanços tecnológicos. A gente sabe que a globalização é a interligação cada vez mais intensa, né, de lugares que estão cada vez mais, os lugares cada vez que passa, eles conseguem fazer essa conexão de lugares cada vez mais distantes e em tempo cada vez menores. Nessa conexão ocorrem os fluxos, né? Fluxo de capitais, fluxo de mercadoria, fluxo de pessoas. E o que favoreceu esses fluxos todos, foram dois serviços principais que avançaram, desenvolveram uma maior capacidade, maior tecnologia. Um deles são os meios de
de transporte, o outro são os meios de comunicação. Esses dois meios favoreceram e viabilizaram a questão da globalização, que também é conhecida como mercado global, né? Ou economia global. Isso é favorecido por esses dois meios, meios de comunicação e meios de transporte. Para a gente encerrar aqui, a outra coisa que a gente viu, ou outras coisas, foram a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que regulamenta as bases jurídicas do comércio mundial. Vimos também sobre a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, onde os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos trabalham de forma diferente, uns oferecendo aí produtos com maior tecnologia, outros oferecendo produtos mais primários, né? Produtos que são tirados da natureza diretamente para comercializar. Esses produtos são mais baratos. E vimos também sobre o crescimento das cidades, né? O crescimento das cidades, ele vai fazendo com que as cidades entrem num processo de hierarquização, onde umas têm uma classificação devido ao seu tamanho e maior número de serviços oferecidos, e outras são mais simples, com menores, com menos complexidade de serviço. A gente viu aí a questão da megacidade, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, as cidades globais, que têm os fluxos globais ocorrendo nela. Vimos sobre a metrópole, que são cidades que exercem uma centralidade na região onde ela está instalada, e vimos também as megalópolis, que são as junções, formado pela junção de duas metrópoles, ok? Então, esse aí é o nosso conteúdo, e a gente fecha por aqui. É o nosso resumo, e fechando também o capítulo 1 aí do nosso livro, ok? Um abraço, até a próxima aula.